Olá, esse é o meu primeiro vídeo de 2022. Então, quero falar de boas notícias relativas ao autismo no ano de 2022. Para começar, hoje, 1º de janeiro de 2022, entra em vigor a CID-11. Morre a CID-10. Desculpa. E por que isso é importante para nós? Claro, eu vou falar sobre isso porque eu sou um profissional do direito, sou muito ligado às questões legais e etc. E gostaria de citar esse fato, que é muito importante para nós autistas. Por exemplo, morreu a síndrome de Asperger. Primeira vantagem. As pessoas não vão mais ficar falando tudo errado. Asperger. 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 Não precisa mais aprender o nome do alemão, que é Asperger. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. A CID-11 não é ruim na classificação do autismo, como é a CID-10. A CID-10 é cheia de caixotinho. Síndrome de Rett. Síndrome de Asperger. Autismo infantil. Blá, 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 cheio de caixotinho. E daí, quando não cabe no caixote, coloca num outro caixote genérico. É uma complicação. E gerou uma discussão bizantina, ou seja, uma discussão sem pé nem cabeça entre as diferenças do autismo clássico e a síndrome de Asperger. Porque existe o autista de alto funcionamento e ele não tem síndrome de Asperger. Claro, sempre dependia de quem estava diagnosticando. Se diagnostica rápido como autismo nível 1, dizia que era Asperger. Se foi classificado na infância com outro nível e aprendeu alguma coisa, dizem que transitou no espectro. Eu rio dessa expressão. E classifica como autismo de alto funcionamento. Claro que tem uns caras com os vídeos, porque a imagem de não sei o que, o estudo não sei das quantas mostra que Asperger não é autista, porque autista não é Asperger, blá, 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 blá. Tem um monte de gente falando essas besteiras. E por que eu digo que é besteira? Gente, você vai comparar um cérebro autista com outro? Qualquer um que estuda autismo sabe que não existem dois cérebros autistas iguais. Se depender da imagem, da ressonância para classificar se a pessoa é autista ou não, pelo conjunto das alterações neuronais, nós vamos ter tantos tipos de autismo quanto são os autistas. Daí a sabedoria da CID-11. A CID-11 não classifica com caixotinhos. Ela usa um esquema lógico. Com deficiência intelectual, sem deficiência intelectual. É um bom critério. Sem prejuízo para a linguagem, com algum prejuízo para a linguagem, ou com ausência da linguagem funcional. O não verbal. Então use esses dois critérios e cria uma tabelinha. Eu até escrevi, mas é muito simples. O primeiro critério, né, sem ADI, com ADI, sem ADI, com ADI, sem ADI, com ADI. E isso de 0 a 5. E daí, do outro lado, linguagem normal, linguagem prejudicada, ausência de linguagem, ausência de linguagem. O código 6A02 ponto alguma coisa. Então a categoria 6A02 é a categoria do transtorno do espectro autista. O ponto 0 é sem deficiência intelectual e com linguagem normal, um leve prejuízo da linguagem funcional. Ora, nessa categoria está todo mundo que tem QI mediano e acima, e é verbal.
Não importa se é autista de alto funcionamento, se tem Asperger, se é, ou qualquer outra síndrome. Tem essas características, é esse código. Olha o papel voando aqui porque eu estou com um ventilador ligado, porque tá calor para mim. 6A02.0. Sem deficiência intelectual e sem prejuízo de linguagem. Numa outra ponta, o 6A02.5 tem deficiência intelectual e ausência da linguagem. Entre o 0 e 5, uma graduação. Pelo sintoma. Por que pelo sintoma e não pela causa? O que se sabe sobre a causa do autismo? Se sabe que é, em quase 100% dos casos, genético. Genético em grande parte hereditário, ou seja, você herdou genes, você autista herdou genes do pai, da mãe ou dos dois, né? E manifesta autismo. O problema, são mais de 100 genes. Segundo, existe uma característica biológica que chama mutação. Você não tem antecedentes autísticos na família, mas alguns genes na sua concepção tiveram mutação. Isso aí é uns 9, 10% dos casos de autismo. Agora, tem aquela discussão ambiental. Ainda não está provado causa ambiental para o autismo. Um estudo aqui, outro ali, não conseguiram replicar, os pares ainda não certificaram, então não há consenso. Pois é. E essa causa ambiental não é amamentação, não é parto de fórceps, não é parto prematuro, não é o diabo que apareceu com 2 anos de idade. Não, acontece no primeiro terço da gravidez. Embriãozinho, gente. Virando feto. Isso se é que existe de verdade, né? Pode ser que se prove mais pra frente que 100% dos casos de autismo sejam genéticos, né? A gente tá falando que é causa ambiental aquilo que a gente não achou na genética ainda. Mas de repente, se a gente acha a genética, a gente exclui o ambiental. É o progresso da ciência. E uma das coisas mais legais da CID-11 é acabar com o nome do Asperger. Por quê? Porque Hans Asperger e tem um envolvimento, não vou falar que ele era nazista, mas ele tem um envolvimento muito grande com o regime nazista. A própria pesquisadora que na década de 90 levantou o nome Síndrome de Asperger, uma inglesa chamada Lorna Wink, uma grande estudiosa do autismo, que já morreu, dizia que estava arrependida de usar esse nome. Né? Porque os fatos vieram à tona. Tem livros já tratando do assunto, pesquisa. Então, acabamos com isso. Que bom. Eu não quero carregar o nome de uma pessoa dessa num diagnóstico. Acho que nem você quer, sabendo bem da história. E, claro, vai ficar muito mais fácil diagnosticar. O que é um avanço para um país desorganizado como é o Brasil. Por que eu falo que é desorganizado? Vejam só, a CID é internacional. A CID-11 ela vem sendo influenciada, embora não seja uma cópia, mas ela é influenciada pela DSM, que é a legislação americana. A legislação americana só parece com 3 níveis de autismo, 1, 2 e 3. Não é nem leve, médio, severo. É 1, 2 e 3. De acordo com o grau de suporte que precisa ter. É uma classificação mais simples ainda. E a CID, que é um pouquinho mais complexa, só estabelece, tem deficiência intelectual ou não, e qual a relação com a linguagem. Ausência de prejuízo, algum prejuízo, ausência de linguagem funcional. São critérios objetivos. Vai facilitar para o médico verificar. Vai facilitar bastante compreendermos o autismo. Claro, o Brasil continua sendo aquele país que não tem estatística sobre autismo. E por que não tem?
Em parte porque não pesquisa, em parte porque quando vai pesquisar, entra no meio uma meia dúzia de desavisados aí e atrapalha. Eu vou dar um exemplo bem recente. Havia um diálogo muito bom entre a Abraça, que é a única associação de autistas do Brasil, e o pessoal do IBGE. Autismo ia ser pesquisado na PNAD. A PNAD é aquela forma de pesquisa que o IBGE faz ano a ano, a cada 2 anos, alguma coisa assim, com uma periodicidade muito grande, por amostragem, etc. E ela dá uma leitura da sociedade que é mais próxima da realidade. Aí vem um pai de autista, um cara famoso na TV, etc. e tal. O que o cara faz? Atravessa tudo, vai lá falar com aquele presidente, que eu não quero nem falar o nome, e fala: presidente, precisa botar no censo sobre autismo. O presidente vai lá e fala: tudo bem, Mion, vamos colocar no censo. E agora está fora da PNAD. Nós ainda não tivemos o censo de 2020, vai ser feito quando? Agora em 2022? Espero que seja feito em 2022. E daí depois nós vamos ter outro censo em 2030, 2040, 2050, e os nossos dados vão ser levantados só de 10 em 10 anos. Ajudou pra caramba, né? Não conversa com as associações, dá nisso. Né? Pois é. Mas tudo bem, vai estar no censo, nós vamos ter uma primeira leitura. Espero que tenha censo em 2022. Espero. E claro, estamos na CID-11. Claro, o seu diagnóstico antigo continua valendo por algum tempo. Mas eu, por exemplo, vou fazer questão de tirar um RG novo. Com a CID nova, porque eu gostei muito dela. Ela é muito evoluída. Claro que tem uns caras fazendo umas críticas, desesperados, que não sei o quê, que isso é um retrocesso, blá, 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 blá. Quando apareceu a DSM-5 nos Estados Unidos em 2013, também teve gente que criticou, porque a DSM-4 se mostrou a DSM-5 muito melhor do que a DSM-4 em relação ao autismo. A mesma coisa vai acontecer com a CID-11. Mas aquela coisa, o pessoal não estuda a evolução de legislação, não estuda a história da própria ciência, não compreende, não alcança. Acontece. Contra a ignorância humana a gente tem que batalhar, né? Complicado. Mas, por favor, esqueça esses vídeos desses caras que vão estudar nos Estados Unidos falando sobre autismo. Tá? Muitos estão querendo só audiência. O cara tem um canal grandão, tá defendendo um certo tipo de teoria psicológica, etc. e tal. Ele está debaixo de um lobby. Não sei nem se é autista. Uns dizem que é, outros que não. Tem uns caras assim por aí fazendo muito sucesso. Porque tem muito pai desavisado que está aí procurando cura para autismo, blá, 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 blá. Acontece. Mas ó, 2022 começa bem em relação a isso. Conseguimos afastar aquela coisa do eletrochoque para autista. Olha que coisa louca. O povo querendo dar eletrochoque em autista. Acabamos com isso. CID-11, as coisas vão se modificar. Eu sou otimista em relação a CID-11. Então vamos começar o ano bem. Ok? E claro, converse com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, se vai precisar de um laudo novo para isso ou para aquilo. Até lá. Bom, eu não me apresentei, eu sou o Odir, sou doutor pela Universidade de São Paulo, sou dono desse canal. Se quiser, assina. Se não quiser, não precisa assinar. Tá bom? Eu sou muito divertido, eu não ganho dinheiro na internet. Eu estou aqui porque eu sou autista e quero esclarecer. Feliz ano novo para você.